Vamos para a nossa última parte da leitura de hoje, Ezequiel, capítulos 17 e 18. A parábola das duas águias e da videira. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercancia, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a. A pôs junto às grandes águas, com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as aureolas, não, está errado, é aureolas mesmo, aureolas, do seu plantio para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. Dize: assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará? Não lhe arrancará ele as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Mas, estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Desde as aureolas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para Babilônia. E tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele, no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com a sua companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada,
e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim, saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Oh, aleluia, que Deus é esse que faz tudo isso. Ele é o amado da nossa alma. Deixa eu colocar meu óculos aqui, senão não consigo ler direito. Então, o nosso problema, amados, por mais difícil que seja, o Senhor pode transformar a árvore seca em árvore verde, árvore frutífera. Vamos então, amados, para o último capítulo. Incomodando aqui, a água espirrou. A responsabilidade é pessoal, capítulo 18, é o último de hoje. Não é o último do livro não, viu? Ezequiel me parece que tem 48 capítulos. A responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo justiça e juízo, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo, deixa eu arrumar esse foninho aqui que está me atrapalhando, nem oprimindo, vamos voltar, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. Vamos lá? Deixa eu achar aqui. Isso. O seu sangue será sobre ele, e eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai,
porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo. Eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os seus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo. Antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Não tem maus aqui não, irmãos, perdão. Irmãos e irmãs, que se converta dos seus caminhos e viva. Mas é lógico que Deus está falando dos maus caminhos, né? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Oh, Deus tremendo é esse, amados. É Velho Testamento aqui ainda. E Deus convidando o povo a se converter, mostrando que não adianta nada seguir até certo ponto da sua vida os estatutos, mas depois sair fora dos estatutos do Senhor. Vai morrer na perversidade. Essa é a palavra. Porém, por outro lado, aquele que fez perversidade a vida inteira e se converter de todo o coração, ele vai morrer na sua justiça. Hoje a nossa justiça é Cristo. Então não temos mais justiça própria, não. Mas a nossa justiça é Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Que Deus te abençoe, nos perdoe pela rouquidão, mas não podemos parar de falar. Porque senão chega o dia 31, como eu sempre digo, e nós não terminamos. Mas nós vamos terminar em nome do Senhor. Com rouquidão, sem rouquidão. Amanhã, em nome do Senhor, vamos estar melhor. Oreis por nós, oreis por mim, pelo meu esposo, para que o Senhor nos dê saúde para continuarmos fazendo a obra do Pai. Que Deus te abençoe até lá, no nome do Senhor. Amém?